Olá, Expert! Hoje nós estamos com o professor e perito judicial na área de biomedicina, professor Carlos Ricardo Malfatti. Ele é perito na área de biomedicina e vai falar um pouquinho dessa área pra gente, tá bom? Vamos lá! Carlos, você tá me escutando? Então, Ricardo, vamos começar essa entrevista? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas e aí você responde na sua hora, tudo certinho. Ok. Fala um pouquinho de você e fala um pouquinho de como você começou na perícia. Bom, eu sou professor de bioquímica na Uhum, Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui no Paraná. Sou concursado, né? Já há bastante tempo, desde 2008. Já atuo na área de docência há mais ou menos uns 20 anos, por aí. Eu sou formado em biomedicina, uma uhum, área bastante abrangente em termos de atuação, tem muitas áreas de habilitação. A minha habilitação é em análises clínicas e imagenologia. uhum. E, e eu sou orientador de doutorado, mestrado, oriento alunos da iniciação científica. Então, essa veia da pesquisa, antes mesmo da perícia, já estava comigo há bastante tempo. Então, assim eu fui me encontrando também nesta vontade de entrar nesse desafio que é o ser um perito judicial, né, e Sim, biomédico. Então, sim. foi neste contexto em que eu fui me encontrando na área forense. Antes mesmo era só realmente na pesquisa mesmo na área de bioquímica, processos fisiopatológicos de diferentes doenças, né? O uso de algumas estratégias para a reversão desses processos fisiopatológicos. E agora então estou nesse universo e cá estou conversando contigo sobre isso pela primeira vez. Maravilha. Pois é, né? O perito ele tem muito desse lado da curiosidade, de pesquisar. Então, você já começou na pesquisa e depois foi para a perícia trazer mais sobre isso, trazer mais da biomedicina na perícia judicial. Muito bacana isso. E, assim, é uma área muito nova para mim, eu não tenho muito contato. Eu sei muito da biomedicina nos concursos, né? Muito comum na perícia criminal. Mas na perícia judicial, ela tem também um outro papel que é muito ligada com os laboratórios, com exames Isso. laboratoriais. Então, me conta um pouquinho mais de como que é a perícia judicial na área de biomedicina. Como que é essa Bom, pesquisa? Como que é feita a perícia? Me conta um pouquinho mais sobre esse lado da perícia judicial na área de biomedicina. bom, em primeiro lugar, assim, não é uma obrigação o perito ter pós-graduação, né? Mas Uhum, eu acho muito válido que tenha. Por exemplo, eu sei que tu faz, né, mestrado e tudo mais, uhum. tu busca qualificação. Bom, eu já tenho pós-doutorado em bioquímica, né? Doutorado e Você já tá mestrado. lá em cima, né? Você já tá É, lá mas PhD. eu vou me desqualificar também nesse sentido. Não adianta É. você ser pós-doutor e doutor de uma tese Uhum, só. Você ser um expert de uma temática apenas. Na uhum, área pericial, sabe muito bem, né, Tirote, que chegam para a gente diversos desafios. E a biomedicina tem um grande desafio, porque ela é muito vasta. Então, o que eu uhum, acabo fazendo? Eu acabo usando a bioquímica como uma ferramenta para resolução de casos na uhum, justiça. Então, a bioquímica, ela pode ser, ela é uma ferramenta de para elucidar casos em que, por exemplo, você precisa identificar a validade ou não de algum exame toxicológico. Acontece muito isso. Um uhum, positivo para cocaína, um positivo para o seu metabólito, benzoil, equigonina, né? E entender a validade desse teste, entender se um contrateste teria uma validade para confrontar com esse teste inicial que foi positivo, contra outro que foi negativo. Aí que vem o estudo do perito se qualificando na área forense. Então não basta você só ter uma qualificação em termos de título acadêmico, você precisa ler muito, estar muito atento uhum. a metodologias, novos artigos, para que isso tudo auxilie na hora de você fundamentar um laudo pericial. No que se refere à parte laboratorial, pode parecer que o perito biomédico vive dentro de um laboratório analisando, né, fio de cabelo, sangue, amostra de tecido, osso. Sim. Não é bem assim. Uhum, Na maioria das vezes, Tirote, a nomeação do perito judicial, ela ocorre para que ele fique mediando uh,
a análise de amostras em algum laboratório certificado e credenciado. Porque o perito judicial, ele não necessariamente ele deva ser o dono de um laboratório acreditado e credenciado. Eu tenho um laboratório na minha universidade, onde lá são realizadas teses de doutorado, mestrado e tudo mais. Porém, esse laboratório é de pesquisa, ele não tem validade para fins jurídicos. Então, para ter uma validade, o perito, muitas vezes, o perito biomédico, ele precisa indicar uma, duas ou três opções em comum acordo com as partes, né, e seus representantes, seus advogados, um laboratório acreditado naquela matéria específica que está se avaliando, que se ocorreu a presente lide, né, do autor contra o réu. Precisa indicar um laboratório acreditado naquela matéria e, logicamente, dependendo do caso, como é no Detran, para toxicológico e habilitação de carteira nacional, tem que ser não só um laboratório acreditado, mas ainda credenciado ao Detran. Sim. Então, se você não realizar uma contraprova em um laboratório que tenha validade, vamos falar assim em termos mais coloquiais, essa prova será uma prova inválida e não poderá ser utilizada para resolver a lide. Então, o perito judicial tem que estar muito atento a isso. Então, tem vários casos, como toxicológico para cocaína, como fármacos manipulados, onde a matéria é o erro na hora de manipular um fármaco, com danos à saúde do autor, né, no caso, danos muitas vezes irreversíveis, como surdez, cegueira, né, uma série de situações nesse sentido, como um motorista de caminhão perdendo a sua carteira de motorista por um toxicológico positivo para cocaína e seus metabólitos. Então, coisas assim que o perito judicial biomédico vai resolver. Nunca exame físico, isso é para médico, o exame físico clínico. O biomédico dificilmente ele vai tocar em algum paciente ou algum autor, né, de uma ação para resolver o deslinde. E sim, ele vai trabalhar muito com amostras e também com análise documental de laudos de laboratórios, confrontando um laudo com o outro, a fim de descobrir ou elucidar o que se pode ter validade e o que não se pode ter validade, em termos de laudo pericial. Muito bacana, né? E esses laboratórios, eles precisam guardar essas amostras? Como funciona essa? Porque, assim, na área de documentoscopia, por exemplo, às vezes eu preciso ir a um cartório, então, às vezes eu sou os olhos do juiz, às vezes não há nem necessidade de um exame, por exemplo, a procuração nem existe, mas eu vou lá olhar aquele documento, eu vou lá para o juiz e até um cartório, ao invés do juiz ter que se deslocar, vai o perito documental com a sua técnica verificar. E às vezes eu verifico que, por exemplo, a procuração não existe. Então, eu acho que também deve ser meio que nessa vertente também, porque o perito, ele vai a loco, ele é como se fosse um juiz técnico. Ele vai lá ver, ele vai ser os olhos do juiz para aquela área. E como é que é, assim, se você precisa ir em algum laboratório, você precisa mexer nessas amostras de laboratório? Você dá um exemplo, então, e que quem é da área fica muito fácil, e quem não é, didaticamente, pode ficar fácil de entender. Então, o exame, um dos exames para toxicológico, exemplo de cocaína e metabólitos, ele é feito com fio de cabelo. Pode ser feito também com pelos corporais de diferentes partes do corpo. Mas geralmente é feito com fio de cabelo. É mais fácil de tirar, né? É mais fácil de arrancar. Tem uma técnica correta, inclusive um tamanho certinho para retirada, né? Tem que ter um tamanho mínimo, inclusive isso tem que ser elucidado no laudo, o tamanho do fio de cabelo, que tem a ver com o crescimento e que tem a ver com a linha do tempo da presença desse metabólito. Veja, olha o que eu estou falando, linha do tempo. É que nem a linha do tempo de um Facebook. Com o passar do tempo vai ficando para trás as nossas atualizações. Assim é com os metabólitos também, para o toxicológico. Chega uma dada hora que você perde a capacidade de detectar a presença desse metabólito, dependendo do tempo em que ele foi consumido inicialmente. Para fio de cabelo, isso gira em torno de 90 dias, o que é validado por lei pelo Detran, que é
autorizado por lei uma janela de detecção de até 90 dias do que você fez para trás. Nunca para frente. Para frente o cabelo está crescendo, linha do tempo. Então o que acontece? Sim. O laboratório que faz a coleta desses fios de cabelo, ele tem que custodiar amostras ou contra-amostras por 5 anos. Exatamente para que problemas futuros sejam resolvidos, como deslindes na justiça. Muito bem. João vai lá, faz um teste no laboratório A, dá positivo para cocaína. Depois de 15 dias, ele faz o exame no laboratório B, e dá negativo para cocaína. Ora, como assim? Nunca fiz o uso de nada, sou uma pessoa idônea, né? Tenho meus princípios éticos para isso, totalmente contra isso. Bom, já esses 15 dias ou 20 dias é suficiente para tirar o João da janela de detecção para o metabólito e para a cocaína. Para a cocaína e seu metabólito, benzoil equigonina. Então, nestes casos, o perito tem que ser muito preciso e calculista no sentido de nunca desqualificar um exame em face de outro que significa uma prova inválida. O outro exame pode ter sido perfeitamente executado, porém ele é uma prova inválida para desqualificar o primeiro exame. Como o primeiro exame no primeiro laboratório tem a custódia, até 5 anos você pode solicitar por meio de uma ação judicial, como é o exemplo, ou de livre-arbítrio mesmo pelo próprio cliente, pode solicitar o exame da contraprova, que são as mesmas mechas, a mesma alíquota, na mesma linha do tempo, que está custodiada nesse laboratório. Configura-se como a contraprova, ou amostra B, contraprova. Essa contraprova, uma vez que seja solicitada ao laboratório, ela é totalmente utilizada para um novo laudo. Então ela desaparece da custódia do laboratório. E ainda se, em um processo, dentro da justiça, o autor se sentir injustiçado, mesmo, e achar que pode ter havido uma troca de amostras de fio de cabelo, trazendo para esse universo do toxicológico, que tem bastante caso, esse autor ainda pode solicitar, por meio do perito, análise de DNA mitocondrial nesse cabelo. Então ele pode confrontar o seu fio de cabelo atual, não tendo nada a ver com toxicológico mais, mas apenas para identificar que a amostra era dele mesmo. Um fio de cabelo atual com aquele fio de cabelo que ficou lá na custódia do laboratório. E deverá haver uma compatibilidade desse DNA mitocondrial presente no fio de cabelo. Então, é uma outra estratégia que o perito judicial, por exemplo, biomédico, poderá sugerir nos autos, no seu laudo, no sentido de cair por terra qualquer dúvida em relação a uma eventual troca de amostra. Sim. Mas não existe a possibilidade dessa análise ser realizada em outro laboratório, em outra época, para esta finalidade do toxicológico. Só com isso, Tirote, a gente resolve documentalmente. Só com esse conhecimento. A gente resolve, exceto a parte do DNA, o perito biomédico resolve só com essa visão que tem da área, sabendo que existe essa janela, que essa janela coloca 2 momentos diferentes para toxicológicos totalmente diferentes. Então, só com isso, o perito pode desqualificar uma análise B em outro laboratório frente a uma análise A. E o laudo paira em uma tese documental com jurisprudência administrativa, jurídica, fundamentando seu laudo. Nem sempre é laboratorial. Entendi. Aí é mais a técnica, né? É verificar se aquele caso se enquadra na técnica, nas resoluções. Nossa, exatamente. Que bacana. E às vezes nem precisa mexer com a amostra, né? Você não exatamente. Precisa. Que eu tinha uma outra visão, né? Na maioria das vezes, eu diria que você não precisa nem coletar e nem estar diretamente dentro de um laboratório, mesmo que seja acreditado e credenciado, para resolver o laudo pericial. Com a sua técnica você consegue. E a expertise do conhecimento teórico, né? Muitas vezes acaba por resolver. Sim, justamente. Você traz justamente essa visão e todo o seu amparo técnico para o juiz naquela causa. Não precisa, às vezes, nem
mexer naquela amostra, mas sim verificar se houve alguma questão, algum erro. Então você Seria algum consegue, preceito legal, né? sim, e você consegue verificar isso sem ter a necessidade da amostra. Muito bacana. E tem algum Isso mesmo. caso que você possa trazer para a gente aqui? Alguns casos interessantes que você possa contar? Não precisa falar Ah, nomes, só falar do caso, sim. que só do que se trata mesmo. Ah, tem um caso que eu tenho bastante orgulho de ter periciado, que Uhum. foi a resolução de uma ação que já durava 5 anos, né, no TJ. Não vou citar qual, né? Ah, Então, era não. um caso em que a autora, cliente de um plano de saúde, move uma ação no sentido de solicitar que esse plano de saúde realize um exame genético. Não vou dizer qual também. Um exame Uhum. genético para elucidar uma doença genética rara. Rara porque toda a sua vida nenhum médico foi capaz de elucidar o seu caso clínico, bem como uma farmacologia adequada ao seu caso clínico. E um exame genético poderia dar essa resposta, ou não. Então, a linha de Uhum. defesa atacando no sentido que o exame não tinha eficácia comprovada, baixo percentual de capacidade para solucionar o caso. Uhum. A linha autora dizendo que a própria autora não conseguia nem segurar o próprio filho para amamentar, no caso de estar toda a fisiopatologia e ainda desconhecida, com Uhum. fármacos ainda que não eficientes para sua condição de saúde. E um simples exame genético poderia resolver tudo isso, ou não. Então, a minha tese foi no sentido de que, mesmo que não resolvesse, seria a única chance de se resolver. Mas para isso Uhum. foram 40 páginas de laudo, para chegar até isso. E de que o Sim. próprio Sistema Único de Saúde atual, não na época da inicial da ação, mas o próprio Sistema Único de Saúde atualmente entende a validade desse exame. Ora, Uhum. se o nosso Sistema Único de Saúde entende e oferece gratuitamente isso, claro que Uhum. precisa toda uma, uma triagem para se conseguir isso, casos Uhum. específicos, né, para se conseguir isso, por que, que um plano de saúde particular não o faria? Alegando que não teria eficiência, né? Então Uhum. tem todo também um trabalho aí dentro da jurisprudência, porque o plano de saúde diz que o tal exame não está no rol de exames que ele é obrigado a fazer. Porém, temos Uhum. uma lei que diz, lei dos planos de saúde, que diz que mesmo que não esteja no rol de obrigações a fazer, quando não existe diagnóstico clínico preciso e pontual, e a pessoa não possua familiar com essa mesma fisiopatologia conhecida, ou seja, é totalmente desconhecido, o exame, o plano de saúde, ele é obrigado a fazer. Poucas pessoas Uhum. sabem disso, né? Não Eu está no mesmo não rol sabia. contratado, não está no rol contratado. Mas se você Uhum. apresenta todo um sintoma, um processo fisiopatológico que ninguém foi capaz de te diagnosticar, você Uhum. pode pleitear sim o exame genético. É seu direito fazer isso como consumidor. Bom, eu comprei um livro para poder me atualizar nessa matéria em específico e poder Uhum. fundamentar o meu laudo. Então, realmente foi um laudo que eu tenho bastante orgulho assim, de ter feito. Com certeza foram muito mais horas do que realmente eu peticionei na minha proposição de honorários. Foram horas e Acontece. horas e noites e madrugadas em cima, mas eu me interessei bastante por esse laudo, porque eu sabia que eu faria a diferença. E eu fiz. Sim, Né? Nesse sim. sentido, eu cito esse sempre assim como um marco em termos de realização dentro da perícia, porque eu pude utilizar o arsenal que eu tenho de conhecimento na área biomédica e ainda me munindo da jurisprudência Uhum. para mover e sustentar uma eventual decisão, né, do juiz em cima disso. Sim, e o juiz, com certeza, ele teve uma sentença fundamentada no seu laudo, porque você trouxe essa técnica para ele. E me diz uma coisa, você já pegou algum caso em que teve um falso positivo, algum caso que deu algum erro e que você conseguiu resolver com a bioquímica? Com a Sim, bioquímica não, com a biomedicina. sim. Isso acontece, na verdade, toda hora. Uhum. A toda hora existe, por exemplo, um apelo por meio
do judiciário, o que é incorreto, para tentar resolver uma situação de que a pessoa realmente ela está mentindo na justiça, e utilizando e-mails ilícitos para sustentar a sua mentira. E é para isso que estamos lá. Como, por exemplo, foi um caso em que eu periciei com positivo para cocaína. Então a pessoa alegou que houve respingo de tinta de cabelo nos fios de cabelo que foram coletados. Nossa, Né? tinta cocaína? Você tem que tomar cuidado, então, quem tá querendo. Claro que existem grupos químicos semelhantes, sim, existe na tintura de cabelo com a cocaína. Porém, o exame, ele não é feito só para detectar esses grupos químicos. O exame é feito também para detectar os metabólitos secundários da cocaína. Então, não existe outra possibilidade da cocaína virar benzoil-equigonina a não ser dentro do próprio corpo humano, por meio de reações enzimáticas. Então, dificilmente vai aparecer no toxicológico, na linha de corte lá, uma concentração alta de cocaína sem estar presente o seu metabólito, que é secundário a ela. Então, quando está presente o metabólito, a gente já sustenta nesta tese e cai qualquer tese por terra de ter havido uma contaminação. Mas ainda, o autor ainda faz mais 2 ou 3 exames para frente, dando negativo, inclusive utilizando o mesmo laboratório que deu positivo, porém numa linha do tempo, que nem eu falei antes, alheia ao exame em que deu positivo. E a lei é muito clara nesse sentido. Preserva-se sempre o exame que foi positivo, sempre o primeiro exame, o que for positivo e que está o laboratório credenciado ao Detran. Nesse caso, era um toxicológico para carteira de motorista. Mas, se já não bastasse isso, o autor, no meio, né, da confusão toda, do deslinde todo, ele já se encontrava preso. Ele foi pego dirigindo uma carga de entorpecentes, né, passando divisas, inclusive, de Brasil com outros países. Então, internacional? Internacional. Nossa. Então, veja bem, né? Como as coisas são. Então, o perito está aí para resolver essas questões. E o laboratório sendo processado, né, inclusive com valor de causa bem alto, porque quando a pessoa ela perde a carteira de motorista por conta de um toxicológico, ela passa a ficar hipossuficiente, fica meses sem trabalhar. Isso para aquele, né, logicamente, que não é um traficante internacional. Não, realmente. E esse caso aí é bem complexo, né? Porque envolve, se fosse um erro do laboratório, realmente teria que indenizar e uma pessoa deixaria de trabalhar por um erro, mas no caso... E será que ele dirigindo um caminhão com essas substâncias, no caso, não daria um falso positivo, né? Porque não teria essas enzimas? Seria isso? Ele dirigindo o caminhão só. Não, o falso positivo seria impossível, em função de apresentar, logicamente, uma substância que vem em decorrência do uso da cocaína, né? Então, aí que está a impossibilidade de alegar o falso positivo. O falso positivo poderia vir, por exemplo, se o laboratório credenciado ao Detran, ele proferisse o exame novamente na amostra custodiada, né, que está na custódia do laboratório, na mesma amostra, na mesma alíquota, e desse um resultado diferente do que deu inicialmente. Aí você teria 2 resultados, positivo e negativo, para a mesma alíquota, para a mesma amostra, na mesma rotina laboratorial. Neste sentido, aí haveria dúvida e desqualificaria esse laboratório, inclusive para continuar credenciado no Detran, porque ele está aí com, digamos assim, com uma quebra em termos de cuidados, em termos de etapas necessárias para que seu exame seja acreditado, para que seu exame seja um exame válido, aceito, né, legalmente. Então, nesse sentido, seria praticamente impossível você ter um falso positivo com a presença desse metabólito. Mas seria possível, sim, Tirote, esse motorista ser pego
em flagrante, com uma carga de entorpecente, e seja feita uma coleta de cabelo nesse motorista e dê negativo para cocaína. É possível. Uhum. Se ele tenha permanecido os últimos 90 dias sem consumir, é possível. Sim. Então, para ver como que os exames eles possuem uma linha do tempo também, no caso do toxicológico, né? Uma linha do tempo que permite interpretações. Saindo dessa linha do tempo, não se permite mais inferir. Sim. Nossa, muito bacana. E são ações que envolvem muitos custos, envolvem um alto valor, porque se esse laboratório perde, ele teria que indenizar e perderia a possibilidade de atender o Detran, né? Então, são causas bem complexas. Para concursos públicos, acontece bastante isso. Eu fui Ah, é? nomeado, inclusive, para resolver uma questão de toxicológico, em que o candidato perdeu o concurso por apresentar um toxicológico para cocaína na polícia. Nossa. É. Então a pessoa acha que está livre, só que ela não lembra que há 90 dias atrás ela consumiu. Nossa. E não tem a possibilidade de consumir algum remédio que dê algum erro no exame? É Só se tiver cocaína. No caso, Ritalina, esses outros remédios que muitos estudantes usam, não daria esse erro. Não daria. Não, realmente é bem complexo, né? Porque a pessoa perdeu um concurso por ter cometido esse erro, né? Mas realmente complexo. Adorei conhecer esses casos. E vamos fazer um desafio aqui. Vamos. Se tiver 5 perguntas, se 5 pessoas, ou então 5 perguntas aqui no YouTube, o Carlos volta para responder. Então tem que ter 5 perguntas bem interessantes aqui para o perito biomédico, que ele volta para responder essas 5 perguntas. Valeu, Carlos. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima, hein? Vai ter 5 perguntas. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau.